e nunca precisou de canal de YouTube para resgatar espírito, ou não resgatava. Salve galera, beleza? Bem-vindos ao canal Real, meu nome é Fernando, para quem não me conhece ainda. E aí galera, beleza? Bom galera, vamos bater um papo aqui hoje a respeito sobre encaminhar espíritos. Se você acabou de chegar aqui no meu canal, vou te explicar o que eu faço, tá? Eu faço análise de vídeos supostamente sobrenaturais, né, que dizem ser sobrenatural, mas que na verdade a maioria é manipulação, infelizmente, né? Edição, VFX, enfim, uma infinidade de coisas que as pessoas usam para enganar as outras pessoas utilizando a espiritualidade, né? Coisa que ninguém deveria fazer. Mas, infelizmente, existem pessoas que fazem esse tipo de conteúdo, tá? Então eu faço essas análises. Também sou fotógrafo e editor de vídeo. Isso me ajuda a fazer análise de imagens, tá? Além de ser espírita e seguir a doutrina kardecista, tá? Isso não significa que a minha religião é melhor que a dos outros. Não, de jeito nenhum. Não existe religião boa ou religião ruim. O que a gente tem que saber é que a religião tem que nos trazer evolução íntima. Se ela não está te trazendo, você precisa estudar. E se você estudar e não conseguir crescer, evoluir intimamente, talvez seja a hora de você procurar outra crença, ou então abrir um leque, estudar outras, para ver qual que você se encaixa mais, tá bom? Enfim, eu gosto de deixar isso tudo muito claro para que as pessoas entendam que eu não sou cético. Eu sou espírita, eu acredito em tudo ligado ao sobrenatural, tá? Só que com ressalvas, porque existe estudos, as coisas não são tiradas do bolso, né? Existe muito estudo já, muito estudo, né? A gente sempre está aprendendo e tal, mas muitas vezes a gente aprende com a própria espiritualidade, né? Mas já existe toda uma base fundamentada aí sobre muitas questões, inclusive resgate, tá? No vídeo passado eu falei sobre resgate e eu percebi que muita gente comentou exatamente sobre aquilo que eu falei, que achou interessante e tal. Então eu vou trazer esse assunto, tá? Para a gente tentar filtrar o máximo dessa situação, dessa questão, para que vocês entendam melhor. O básico do básico é o seguinte: nós, quando desencarnamos, levamos a nossa consciência. Ou seja, quando eu estiver do lado de lá, eu continuo sendo eu continuo sendo Fernando, com toda a bagagem que eu trago da minha vida. Não vai mudar. Eu não vou me santificar. Eu não vou me tornar uma pessoa melhor. E eu também não vou me tornar uma pessoa pior. Eu vou ser o que eu fui nesta última existência. Então, por exemplo, Fernando desencarnou. Tem muita gente aí que quer que eu desencarne logo. Eu sei disso. Mas o Fernando desencarnou. Se o Fernando tem ansiedade, se o Fernando tiver depressão, se o Fernando tiver dificuldade para perdoar, se o Fernando for uma pessoa materialista, tudo isso vai junto, gente. Tudo isso vai junto. Pode ser que quando eu chegar do lado de lá, essas coisas não façam muito sentido para mim naquele momento e eu acabe me desligando. Com isso, facilita a minha passagem. E aí, ó, eu vou lá para o umbral, óbvio. Mas eu não vou ficar por lá muito tempo. Vocês entendem? Lógico que cada caso é um caso. Tem gente que fica muito tempo, tem gente que fica pouco. Mas a tendência é que quando nós conhecemos a espiritualidade, nós estudamos, nós aprofundamos no conhecimento, nós conseguimos passar pelo momento da perturbação, que é o primeiro. Se você não sabe o que é perturbação, quando você desencarna, é o primeiro momento que você toma consciência do que está acontecendo. Esse é o momento de perturbação. Então, por exemplo, pessoas que não acreditam em reencarnação, elas têm mais dificuldade para sair desse momento de perturbação. Porque imagina, na cabeça dela, ou acabava, ou ela tinha que descansar
por um tempo até Jesus voltar, vamos dizer assim. Para ficar bem simples e fácil de entender. Quando a pessoa desencarna, ela vê que não acabou, que ela tem que continuar. Então, esse momento de perturbação, para alguns é rápido, e para alguns é rápido, alguns nem passam, e outros ficam por muito tempo. Até conseguir entender o que está acontecendo, até aceitar essa situação e conseguir seguir. Tá? Então, esse é o primeiro momento da perturbação. O umbral, todos nós vamos passar. Só que alguns vão ficar e outros vão só passar. Tá? Quando a gente fala de espírito preso aqui, na verdade são espíritos que estão presos em suas consciências. Consciências. Não existe nenhum espírito que vai segurar esse espírito ali, o espírito querendo ou não. O que acontece é que esse espírito ele pode estar fragilizado, ou ele estar em um looping ali de problemas da vida dele, que não deixam ele sair dali, e outros espíritos vão se aproveitar dessa situação, dessa fragilidade que esse espírito se encontra naquele momento. Tá bom? Mas quando nós falamos de espíritos que estão por aqui, presos, que não conseguem seguir o caminho, nós estamos falando de pessoas que estão do lado de lá com a mesma consciência. Com a mesma consciência. Então, se o Fernando, de novo de exemplo. Então, eu era uma pessoa pegada à matéria. Tá? Eu era uma pessoa pegada à matéria. Então, eu amava a minha casa. Nossa, amo minha casa. Nossa. Quero só saber de ficar na minha casa. Quando eu desencarnar, eu vou ficar lá. Só que a minha paixão pela casa não é uma paixão que eu consigo me livrar. É algo que está dentro de mim. E eu não consigo tirar facilmente. Eu tenho dificuldade. Então tem espíritos que podem ficar presos numa casa por 50, 100 anos. Eles não conseguem sair facilmente de lá porque aquilo prende eles lá. Mas não é algo que é simples deles se desconectarem daquilo. É difícil. Por isso que leva tempo. Por isso que demora. Existem pessoas que são apegadas à família. À família. Então eles ficam atrás dos familiares. Aí os familiares se mudam, eles vão atrás. Porque eles são apegados à família. Que acabam virando obsessores dessa família. E eles têm dificuldade, ficam por anos e anos e anos atrás da família. Outros ficam presos dentro da sua consciência, remoendo coisas que ele passou, por que eu sofri, por que eu fui vítima, por que fizeram isso comigo, porque eu sou um coitado. Então são várias situações que fazem com que o espírito não consiga evoluir, não consiga percorrer o caminho, o que deixam eles aqui presos. E são espíritos que demoram anos para sair daqui. Anos. Não é rápido, não é um processo padaria. Vê 10 pães, pessoa pega 10 pães, pesa e te entrega. Não é padaria. Não funciona assim. Ah, seria maravilhoso se funcionasse assim. Meu Deus, se fosse assim, seria fantástico. Mas não romantizem algo que não é romântico. Nós estamos falando de dificuldades humanas, dificuldades físicas que são levadas para o extrafísico, que são levados para o lado espiritual. Eu falei ontem no vídeo, um psicólogo, um terapeuta e um psiquiatra resolve o problema de uma pessoa, sei lá, vai lá para o consultório com 40 anos, cheio de problema, consegue simplesmente em uma consulta de 40 minutos, que é a média de um psicólogo, 40, 45 minutos, resolver o problema desse paciente? Consegue? Então, como que um canal consegue resgatar os espíritos? Em 10, 15 minutos. Como consegue? Como? Explica pra mim. Qual que é a fórmula mágica para fazer isso? Nós estamos falando de seres que pensam, têm opinião, têm livre-arbítrio,
e decidem o que eles querem. Nós não estamos falando com espíritos que emburreceram quando fizeram a passagem. Muito pelo contrário, alguns ficaram até mais espertos do lado de lá. Como que você consegue tirar um espírito que já é obsessor da família em 15 minutos? É muito difícil, gente. É muito complexo. É um trabalho de convencimento. Convencimento. Se um dia vocês tiverem a oportunidade de conhecer um centro espírita, conhecer, gente. Vocês não vão ver espírito lá, não. Pode ir lá numa boa. E vocês observarem como é que funciona quando os médiums na mesa chamam os espíritos para fazer o trabalho ali de convencimento, conversar com o espírito, entender o que está acontecendo, que são os médios o médium que recebe e os espíritos benfeitores que trazem ele, para que os médiums conversem com ele para a evolução dos médiums e da casa e da própria evolução desse espírito. E não é rápido, gente. Tem espírito que precisa ir e voltar várias vezes lá, ouvir muito, entender tudo o que está acontecendo e conseguir se desligar dessa vida, dessa última existência e conseguir dar um passo. É demorado, gente. Não é Hollywood. Parem de romantizar as coisas. Porque quando vocês chegarem do lado de lá, vocês vão quebrar a cara. Vocês vão quebrar a cara a hora que vocês chegarem do lado de lá. Vocês vão chegar do lado de lá e falar: nossa, mas no canal tal eu assistia e não era assim. Aí vocês vão voltar para obsidiar os donos dos canais? É isso que vocês vão fazer. Se vocês ficarem com raiva, a raiva de vocês vai prender vocês aqui e vocês vão voltar para obsidiar esses canais. Os donos dos canais. Porque nós somos responsáveis por todos vocês que assistem. Todos vocês que assistem. Então, se eu faço um conteúdo enganando vocês, eu vou ser cobrado. E vocês podem me cobrar do lado de lá. É a vida. A vida é uma plantação. Você planta e você colhe. E vocês podem chegar do lado de lá e falar: pô, mas não tem nada a ver. Como assim eu fui enganado? E vai querer ficar atrás. E vai obsidiar. E muitas vezes, pode ser, não sei se está acontecendo, mas pode ser que aconteça, de pessoas que o dono do canal nem sabe quem são, nem conheceu. Foram pessoas que eram inscritas e assistiam aquilo. E chegou do lado de lá, descobriu que não é bem daquele jeito, e volta para cobrar. E vai voltar para cobrar. Vai falar: como é que você falou aquilo ali para mim, se não é assim? Cadê os benfeitores? Cadê alguém para vir aqui me resgatar? E aí, como é que vai fazer? Não, eu vou atrás do canal. O canal vai ter que vir aqui me ajudar. Não, ele tem que vir aqui, ele vai ter que me ajudar, E aí vira um looping de obsessão atrás de obsessão atrás de obsessão. Até esse espírito, sei lá, de repente não conseguir ajuda, ficar preso por muito tempo, perder a forma humana, começar a desfigurar e ficar cada vez mais trevoso, mais trevoso, mais trevoso. E aí vai seguir essas pessoas nas próximas encarnações. Porque os espíritos as pessoas que nós devemos ou fizemos mal em outras existências, eles podem vir cobrar a gente nessa e obsediar a gente. Isso pode acontecer, gente. Pensem vocês que tudo é Hollywood, tudo é um romance, uma comédia romântica. Porque não é. A realidade é dura. A realidade, a bigorna da realidade é pesada. É pesada. Então por que a gente tem que ajudar só os espíritos que estão presos e essas pessoas não podem simplesmente com uma conversa igual eles fazem ir nos lugares que as pessoas estão precisando de ajuda? Estão mal, estão pensando em, de repente, cometer algum ato contra a própria vida, né? Se inscrever em alguma coisa, ligada a isso, voluntário, né? Se em 10 minutos consegue resolver um problema da espiritualidade, sei lá, de quantos anos, por que não consegue resolver dos encarnados? Se são iguais, não tem diferença. Não temos diferença do irmão que está do lado de lá. A única coisa que diferencia eu do meu irmão que está lá é a carne. É só isso.
De resto, gente, é os anseios da carne, as necessidades da carne que ele não tem do lado de lá. É só isso. Qual que é a diferença? Parem de romantizar as coisas. As coisas não são desse jeito que pintam. Precisamos focar em evolução. Evolução. E tentar levar para as pessoas o que é mais próximo da realidade. E não ficar romantizando as coisas como se fosse... Ai, porque vai lá na história, uma história obviamente mentirosa, inventada, que não tem respaldo nenhum, não tem prova, não tem evidência, não tem relato, não tem nada. Nem na internet, quando os casos mais bizarros, se você entra na internet e procura, não existe. Não existe. Né? Não existe. E aí, conta-se uma história triste e no final, tudo acaba bem. Conseguimos levar o espírito. Eu imagino os obsessores assistindo a cena. Eles só não comem pipoca porque não precisa. Eles não têm condição de comer a pipoca. Mas o que eles devem se divertir vendo essa cena, devem falar, meu Deus, olha lá, olha lá. Vamos pro show, vai começar o show, gente. E enquanto isso, os espíritos que habitam ali, que talvez pensassem que poderiam ajudar, vão lá para fazer um show, gravar pro YouTube e puxar o carro. Aí você pode gerar raiva desse irmãozinho que tá lá e esse irmãozinho acompanhar, ir para casa, começar a fazer um pandemônio na vida das pessoas. Aí depois não sabe o porquê. Não sabe o porquê. Ah, não, mas aí eu vou fazer o meu hábito, vou fazer a limpeza, vou tomar banho de ervas, não sei o que lá. E os espíritos que acompanham essa pessoa só assim. Não tem jeito. Enquanto você não mudar, não tem erva que purifique. Não tem banho que purifique. Enquanto você não parar com isso. Eles dão um passinho para trás. E fala, a gente não consegue resolver isso. Porque depende de você e não de nós. Você deu liberdade para esse irmãozinho vir. Você abriu a porta para ele entrar. Nós não podemos fazer nada. Porque é a lei da semeadura. Vocês entendem? Como que a coisa funciona? Não é romântico. Não é romântico. E eu tô falando para vocês de uma forma bem didática, bem simples, para que vocês consigam absorver e entender o que eu estou falando. Mas é bem mais complexo do que isso e bem mais pesado do que isso. Eu tô falando para vocês em um tom de calma, de tranquilidade. Agora imagine um ser sedento de raiva, babando de ódio, indo atrás. Infelizmente, gente, é assim que as coisas são. Eu não romantizo nada. Porque não é nada romântico. Nada de ser romântico. É triste. A verdade é essa. E ver esse monte de pessoas sendo enganados. Com histórias que não existem. Histórias inventadas, sem respaldo, sem prova, sem evidência, sem testemunha. Ou então lugares com fantasminha, né? Mulher de branco, a loira, a bruxa, mulher de preto, de cor de rosa, de laranja, lenhador, pegando fogo dentro da casa, se manifeste, aí vai lá, taca fogo. Isso tudo, gente, é cinema. É cinema. É filme. Tem nada a ver com a realidade. Nada a ver com a realidade. Então, se você tem vontade de saber como de fato as coisas são, estude. Estude. Não precisa confiar no que eu estou falando. Aliás, você não tem que confiar em ninguém 100%. Eu tenho que aqui despertar a dúvida. E aí você vai atrás da informação para aprender como é que faz.
A espiritualidade sempre existiu, muito antes de existir os dois amigos que criaram o YouTube e venderam para o Google. A espiritualidade está aí desde que o mundo é mundo, gente. E nunca precisou de canal de YouTube para resgatar espírito. Ou não resgatava? Ah, não, a espiritualidade não resgatava ninguém. Não, gente, ó. Os trabalhos não vão começar enquanto não for criado o YouTube. E aí todo mundo ficou coçando, né, lixando a unha, jogando bola. Ó, pessoal, o YouTube começou, os canais começaram a ser criados. Bora, agora vamos resgatar os espíritos. Tem que rir, gente. Tem que rir. O YouTube não é tudo isso que vocês imaginam. É muito cinema. E a espiritualidade já existe há muito tempo. E nunca precisou de YouTube. E nunca vai precisar. Vamos supor aí numa hipótese, uma coisa bem assim, utopia. Não sei, pode ser que um dia aconteça. Dá uma explosão solar, porque todos os dias temos explosão solar, mas dá uma explosão solar muito forte, muito intensa. Aí vem aquele monte vem aquele campo eletromagnético gigantesco, aquela radiação terrível do Sol e queima todos os aparelhos eletrônicos da Terra. Estamos todos offline, sem luz, sem internet, sem nada. Incomunicáveis. O máximo que a gente consegue conversar é onde a gente consegue andar. Até onde a gente consegue andar, a gente consegue conversar com as pessoas. Aí o trabalho da espiritualidade vai parar? Gente, parou. Ó, enquanto não resolverem esse problema técnico, ninguém resgata ninguém. Gente, tem que rir. Tem que rir para não chorar. Os espíritos são resgatados pelos benfeitores, pelos irmãos, pelos socorristas, quando ele está pronto para isso. Quando ele mesmo dá sinais. Nenhum espírito é desassistido. Nenhum espírito vaga sem que a espiritualidade não saiba onde ele está. Porque ele é assistido. Porque esse irmão que desencarnou, ele tinha benfeitores, ele tinha irmãos, ele tinha os amigos espirituais que acompanhavam ele e continuam acompanhando ele na evolução dele. Ele não está desassistido, gente. Ele não está. Só estão esperando o tempo dele, de evolução dele, de pedir ajuda, de ser ajudado, de realmente se arrepender e se perdoar, para que ele consiga se desprender daquela situação trevosa e ir embora. E voar que nem um passarinho. Não é porque desencarnou que os irmãos espirituais vão embora. Deixam esse espírito desassistido. Não. Esse espírito continua sendo assistido de longe. Porque eles não podem interferir no livre-arbítrio. Eles não podem interferir naquilo que o espírito plantou e está colhendo. Porque se fosse assim, Deus vinha aqui e resolvia tudo. Tudo. A gente não ia ter problema mais. Porque ele ia se intrometer em tudo. Não pode. É a lei que rege o universo. Deus não vai se meter. Os espíritos não vão se meter. Eles podem tentar, né? Na intuição, irmão, para com isso. E vai intuindo, tentando incentivar esse irmão em pensamento. Mas nunca interferir. Mas como que é feito por aí? Vai lá, liga o Spirit Box. Vai lá, liga o Spirit Box. Que é facilmente manipulado. Né? Qualquer um consegue fazer isso, né? Qualquer um que tiver vontade faz. Conta uma história triste, liga um Spirit Box que não fala nada com nada e resgata o espírito. Olha que coisa linda. Que romantismo. Que pena que não é de verdade, né? Que pena que as coisas não são assim. E vamos torcer para que o YouTube nunca acabe. Nunca. Que o YouTube fique pela eternidade no ar. Porque se acabar, a espiritualidade vai ficar na mão. Sem essa ferramenta importantíssima de auxílio espiritual. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem dúvida e quiserem falar mais sobre esse assunto, escreve aqui pra gente marcar uma live. Aí eu abro uma live e a gente bate um papo sobre isso. Beleza? É isso aí. Se você não for inscrito, se inscreva. Não esquece de ativar o sininho. Comenta aí o que vocês acham. Com respeito, não precisa ofender ninguém. Tá bom? Não esqueçam do like. E ó, peça para o YouTube não acabar.
Beleza? É isso aí, até a próxima. Fui.